Olá, meu querido irmão da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga que se une a nós neste culto de domingo pela manhã, quando vamos celebrar o nome do nosso Deus. Que experiência maravilhosa é celebrar o nome de Deus. Estou muito feliz, muito grato, porque você está conosco. Vocês também que estão chegando aí, se unindo a nós nessa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida. E olhe, tem um convite especial para fazer para aqueles que ainda não são da Igreja Batista da Pituba, mas que nos acompanham semanalmente. A nossa igreja, por enquanto, está fechada o templo. A igreja está aberta, viva, funcionando de maneira dinâmica, radiante e crescente. Mas quando retornarmos às nossas reuniões presenciais, eu quero convidar você a vir se juntar a nós. Nós os receberemos de braços abertos e será uma experiência crescente e gratificante. A sua igreja é muito bem-vinda entre nós. Quero lembrar que estamos numa campanha da família. Temos orado ao longo desse mês de maio e o tema é Jesus transforma a minha família. E a cada dia um motivo de oração específico para unir e nortear as nossas orações em favor da família. E dentro dessa campanha tem um convite especial para você. Na próxima sexta-feira, sábado e domingo, uma série de conferências. Nós teremos como conferencista o pastor norte-americano, pastor Sam Tipt, autor de diversos livros, principalmente sobre oração e oração pela família. E ele vai ser o instrumento de Deus para trazer a mensagem para nós no culto de sexta-feira à noite às 19h30, sábado às 19h30 e domingo nosso culto dominical à noite. Você é nosso convidado especial para esta série de conferência que o tema é Jesus transforma a minha família. Vamos estar juntos. Por falar em orar pela família, queremos lembrar que durante 3 vezes por dia nós estamos no mover de oração, às 6 horas da manhã, às 13 horas e às 21 horas, orando pela nossa realidade, esse tempo que temos vivido e a necessidade de nos unirmos em oração, coloca cada situação diante de Deus para que o socorro, a provisão e a definição de tudo isso venha do Senhor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Por falar em oração, que vigília foi essa, hein? Primeira vigília online da Igreja Batista da Pituba, que aconteceu ontem, das 19 às 23 horas. Que experiência! Uma experiência de uma igreja se unir como comunidade, rasgar o coração diante de Deus, colocar suas preocupações, as suas ansiedades, mas colocar também as diversas razões e motivos que temos para adorar o nosso Deus. Foi uma vigília histórica, maravilhosa, pena que passou rápido. Quando deu o tempo de acabar, a impressão que tinha é que todo mundo queria que continuasse, que fôssemos até pela manhã. Foi um culto maravilhoso. A minha vida foi impactada pela graça de Deus. Minha palavra de gratidão a todos que ajudaram direto ou indiretamente para que essa vigília pudesse acontecer e impactasse as nossas vidas. Eu tenho certeza que os efeitos espirituais dessa vigília estarão presentes em nossas vidas por longo tempo. Estamos em campanha também para ajudar as pessoas necessitadas. E nesta semana nós queremos levantar recursos para ajudar 50 famílias, pelo menos, com cestas básicas. E a cesta que a gente oferece não é uma cesta pequena não, é uma grande cesta, recheada. E para que isso aconteça, conto com a sua ajuda, contribuindo para nós nessa conta que aparece, ou então doando gêneros alimentícios. Entre em contato conosco, nós diremos os locais onde você pode fazer a entrega da sua doação. Ok? Vai ser um prazer maravilhoso. Outra palavra que eu quero dar é sobre a atenção para as crianças. Nos nossos cultos matinais, nós agora temos uma programação toda voltada para a criança. Eu quero desafiar você a trazer as crianças de sua casa. Acorde se estiver dormindo aí, porque daqui a pouquinho vai ter o momento da criança no nosso culto. E já tem sido uma grande bênção, a repercussão tem sido maravilhosa e as pessoas têm comentado, elogiado e pedido cada vez mais uma história para as crianças. As histórias estão sempre relacionadas com a mensagem que será pregada logo em seguida. Então, tanto as crianças quanto os adultos são edificados com essa programação. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir que Ele nos conduza em cada ato deste culto. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Deus de amor, muito obrigado.
Muito obrigado pela tua presença conosco. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado pela vigília de ontem à noite. Muito obrigado pelos cultos que ofereceremos a Ti, este e o de hoje à noite. Muito obrigado pela presença de cada pessoa que se une a nós neste culto. E é exatamente em favor desta vida que agora eu intercedo pedindo a bênção do Senhor, as mais escolhidas bênçãos sobre estas vidas. Meu Deus, vai ao encontro desse coração. Se a noite tem sido difícil, se o tempo de angústia e de ansiedade tem alcançado o seu coração, se as emoções estão fragilizadas, oh meu Deus, o Senhor é o Deus que fortalece, o Senhor é a nossa bandeira e nos conduzirá à vitória em nome de Jesus. Vai, ó Pai, e abrace essa vida, que ela se sinta abraçada, sustentada nos braços do bom pastor e que ela possa dizer a uma só voz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Olá, crianças! Que bom que vocês estão aqui para aprender mais sobre Jesus e sobre o que Ele quer nos ensinar. Hoje nós vamos falar sobre como é bom ter um coração agradecido a Deus por tudo. E o nosso versículo de hoje está na Bíblia, em Efésios capítulo 5, versículo 20. Vamos ler comigo? Sempre agradeça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 20. Agora vamos sem olhar? Sempre agradeça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 20. Muito bem! Decore esse versículo durante essa semana. Sabe o que eu estava pensando aqui? O que será que anda aprontando a Nini e o Júnior? Será que eles estão aprontando muito? E será que eles estão lembrando de agradecer a Deus pela sua família? Será que eles estão orando? E lendo a Bíblia? Será que eles estão respeitando os pais deles? Vamos ver? Vem comigo. Nina e Júnior estavam entediados. Não sabiam mais o que fazer dentro de casa. Eles já tinham zerado todos os jogos de videogame, já tinham visto todas as séries infantis, já tinham feito todas as lições que a escola tinha mandado, já tinham visto todos os filmes novos da Netflix. Já sei! Vamos montar aquele negócio que você falou domingo passado? Como é que é o nome mesmo? Portal magnético quântico, com capacitor e transistor de cristal. Isso! Eu prometo que eu faço tudo o que você falar e a gente não vai explodir o quarto. Não, já passei a vontade. Isso é muito ultrapassado. Então vamos jogar aquele jogo de cartas, ou de adivinhação, ou de... tá tudo muito chato. Eu quero sair, eu quero jogar bola, tá entendendo? Ih, você tá um resmungão, viu? E chato tá você. Dona Sônia entrou no quarto e pediu para que eles dessem uma geralzinha nos brinquedos e lavassem as mãos para poder lanchar. Ela tinha feito um bolo de chocolate com calda de chocolate para comer com sorvete de chocolate. Júnior olhou de lado para a mãe e resmungou. Pronto! Agora isso também. Arrumar brinquedo, lavar a mão, faz isso. Toda hora uma coisa. Não entendi, rapazinho. A gente vai ter que conversar sobre essa resmungação desrespeitosa? Ou você dá conta sozinho? Ixi. Nina foi saindo de fininho pra não sobrar nada pra ela, até que a mãe dela falou: Ei, mocinha, é pra arrumar os brinquedos junto com seu irmão. Tá certo, mãe, a gente vai arrumar. Enquanto eles estavam lá arrumando o quarto, a mãe, que já estava no corredor, contando até 10 e respirando fundo, pensou melhor e decidiu voltar no quarto. Olha, eu tive uma ideia. Antes de vocês lancharem, vocês vão ligar para a Procris lá da EPP Kids e vão pedir para ela contar uma história para vocês.
Ela contou tem bem pouco tempo. É sobre uns moços que estavam doentes e Jesus curou. Tá lá em Lucas 17. Nina fez uma chamada de vídeo pelo WhatsApp e a Procris logo atendeu. Eles conversaram, falaram que estavam com muitas saudades e Nina explicou o que a mãe tinha pedido. A Procris logo entendeu e falou assim: Ei, crianças! Que saudades! Ah, entendi. Sim, Nina, eu conheço essa história. Vou pegar minha Bíblia. Está lá em Lucas 17, 11 a 19 e se chama A Cura dos 10 Leprosos. Vou contar para vocês. Jesus seguia sua viagem para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e Galileia. Quando ele estava entrando no povoado, 10 leprosos, homens que tinham feridas espalhadas por todo o corpo, feridas bem feias, foram até o encontro deles. Eles pararam longe porque as pessoas tinham medo deles e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós! E Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que os examinem. E quando eles iam pelo caminho, eles foram curados, antes mesmo de chegar até os sacerdotes. Olha que maravilha! Só Jesus para fazer isso, né? Então um deles, apenas um, viu que estava curado e voltou louvando a Deus bem alto, agradecendo a Deus pela cura. Glória a Deus, glória a Deus! E ele corria até o encontro de Jesus. Quando ele encontrou Jesus, ele se ajoelhou e agradeceu. E Jesus disse: ué, os homens que foram curados não eram 10? 10 menos 1, 9. E onde estão os outros? Por que somente um voltou para agradecer e para louvar a Deus? E Jesus lhe disse: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Sabe o que eu aprendi com essa história, crianças? Sempre agradeça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 20. Beijos, crianças! Tchau! Os dois se olharam pensativos. Nina regalou os olhos e disse assim: entendi tudo, Júnior! Peraí. Nina voltou cheia de coisas na mão e começou a se explicar. Eu entendi que a gente tem que agradecer a Deus por todas as coisas e parar de tanta resmungação. Uma vida de resmungação é muito chata. E tem tanta coisa boa pra gente agradecer. Quer ver? Ela pegou um pote grandão que tinha um adesivo escrito Pote da Gratidão. Pegou vários papeizinhos coloridos e várias canetinhas para escrever sobre o que eles eram gratos e colocar dentro do potinho. Deus, obrigada pelo meu pai, que sempre brinca comigo. Obrigado, papai do céu, pela minha mãe. Obrigado, papai do céu, pela minha irmã, que me zoou a cabeça. Deus, obrigada pelo meu mano e me dá muita paciência para lidar com ele. Era tanta coisa para agradecer que eles não paravam de escrever. Até que a dona Sônia chegou na porta e disse assim: gente, parabéns! Que transformação! Eu vou ter que pegar um balde porque o potinho não tá cabendo mais. Eu fico muito feliz de saber que vocês aprenderam tudo o que Jesus ensinou. Mas agora a gente tem uma coisa muito importante para agradecer. As crianças pegaram as canetinhas e ficaram prontas para escrever o que a dona Sônia ia falar. Mas ao invés disso, eles saíram correndo para comer o bolo de chocolate com cobertura de chocolate e sorvete de chocolate. Eles aproveitaram para agradecer ali mesmo, com o prato cheio. E Dona Sônia só agradecia a Deus. Ai, obrigada, Jesus, por me dar paciência e sabedoria. E você? Já parou hoje para agradecer por tudo que você tem? Pela sua roupa limpinha, pela casa que você tem para morar, pela comidinha gostosa que a sua mãe faz todo dia? Pela vida que Deus te dá? Fica a dica para você.
Agradeça a Deus todo o tempo por tudo que você tem. E agora pro Márcia eu tenho uma surpresinha para vocês. É hora da oficina. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tia Márcia está morrendo de saudade. Como vocês aprenderam sobre gratidão, ter o coração agradecido deixa Deus muito feliz e a gente fica feliz também. Então, vamos lá! Peça um pote para sua mãe, de plástico com tampa ou de vidro, mas tome cuidado. Pega suas canetinhas coloridas, cola, papéis coloridos, EVA, o que você tiver na sua casa para enfeitar o pote. Então, crianças, nosso pote ficou assim. Escreva no papel: agradeço Deus por minha saúde. Então, todos da sua família, todo dia, vai escrever no papelzinho um motivo de gratidão e colocar no pote. No domingo, você e sua família vão sentar, pegar o pote, ler e orar, agradecendo pelas bênçãos que Deus deu para você e sua família durante a semana. Esse foi o nosso pote de gratidão, crianças. Muito bem, crianças. Vamos relembrar o que a gente aprendeu hoje? 1. Jesus está sempre pronto a nos abençoar. 2. Ele fica muito feliz quando agradecemos e reconhecemos o seu amor. 3. A nossa casa precisa de paz, respeito, gratidão e amor. Vamos orar? Repete comigo aí. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e cuidado. Obrigado por nossa família. Me ensina a respeitar os meus pais, a obedecê-los e enche a nossa casa de paz e muito amor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças! Até domingo que vem! Glória a Deus! Estamos falando ao longo desse mês sobre a família. E hoje eu quero falar sobre pais e filhos transformados. E parte do esboço desta manhã é de autoria do pastor Fernando Lemos e disponibilizado pela Junta de Missões Nacionais em seu site para que os pastores batistas preguem sobre esses temas ao longo deste mês. E nós então fizemos um esboço adaptado para que possamos compartilhar sobre esse tema, pais e filhos transformados. E quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4, pois a Bíblia é sempre a base da nossa vida, a regra de fé e prática. E olhe, a Bíblia é a palavra de Deus, sim, e nós cremos nessa verdade. Vamos ler então Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Glória a Deus, que orientação necessária, contemporânea, aplicável perfeitamente às relações pais e filhos em pleno século 21. Nessa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo apresenta o ápice da vida cristã, nos apresentando uma passagem insuperável sobre os ensinamentos da Bíblia. É uma carta paulina diferente das demais.
Isso porque, ao contrário das outras, que sempre tratam de problemas, de ataque a problemas, a dificuldade de relacionamento, problemas doutrinários, combatendo as heresias, não. Essa carta não trata dessa questão, mas é uma carta que apresenta um tratado teológico, um discurso doutrinário, e é baseada em situações práticas bem aplicáveis ao dia a dia da vida cristã. Então é uma carta sui generis, é uma carta diferente das demais. Ela apresenta o objetivo claro de ampliar, os horizontes espirituais para quem lê esta carta, tanto na época que foi escrito, quanto para nós hoje como um texto inspirado por Deus. Ajuda-nos a compreender as dimensões do plano eterno de Deus e a manifestação da sua graça entre nós. Nos estimula a valorizar os alvos mais sublimes que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. Esse texto, a carta aos Efésios, mostra que Deus reconciliou o ser humano consigo num ato de graça leal e eterna. Basta você ler capítulo 2, de 1 a 10, você vai conhecer essa verdade. Nesta carta rompeu todas as barreiras entre todos os povos da terra. Deus rompendo a barreira em direção ao ser humano. Capítulo 2, de 11 a 22. Nesta carta mostra que Deus uniu essas pessoas regeneradas, salvas, agora num corpo que nós chamamos de Igreja de Cristo Jesus, para que esta igreja, essas pessoas que se unem como igreja, possam demonstrar a multiforme sabedoria de Deus. O capítulo 3, principalmente do versículo 7 ao versículo 13, retratam essa realidade. É uma carta que nos capacita como membros da igreja para cooperarmos uns com os outros, promovendo a união da igreja, uma crescente maturidade espiritual. Isso não de vez em quando, não dominicalmente nas reuniões congregacionais, mas a cada dia, a cada instante, a igreja deve estar unida. Portanto, essa carta nos ensina que para sermos igreja, precisamos e podemos, sim, viver a cada dia esta unidade, não apenas aguardar a congregação reunida, mas manter os laços vivos através das ferramentas que a igreja disponibiliza, de estudo bíblico, de pequenos grupos multiplicadores, de intercessão, de oração, de organizações por faixa etárias e por grupos de interesse, para que a igreja esteja sempre unida, mostrando ao mundo a diferença que faz ser cristão. Essa carta ressalta a maravilhosa unidade da igreja, fazendo tudo o que existe para convergir em Cristo Jesus, como nos ensina a carta. Essa carta demonstra que essa nova vida que recebemos em Cristo Jesus, repleta de pureza, humildade, altruísmo e poder espiritual, nada tem a ver com a velha natureza que antes tínhamos e vivíamos, agora transformados, vidas transformadas nas relações que Deus deseja que tenhamos nesse mundo, demonstrando essa diferença. O capítulo 4, de 17 ao capítulo 6, versículo 9, mostra que essas relações agora são diferentes porque nós fomos transformados. Essa carta nos desafia que deixemos Deus moldar a nossa vida, mudar a cada instante. Fomos transformados pela presença de Jesus. Com o lavar do seu sangue, o nosso coração foi purificado, mas continuamos nesse mundo e precisamos ser transformados dia a dia por Cristo Jesus. Transformados naquele que Ele deseja que sejamos, um novo ser, novos servos diante dos seus senhores, novos patrões diante dos seus servos, novas relações na sociedade, novas relações no contexto de família, novos pais, novos filhos, novos relacionamentos. E como Deus molda a nossa identidade em Cristo? Somos verdadeiramente transformados quando, no relacionamento com Deus, demonstramos coração reconhecedor de que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. No relacionamento com o próximo, mostrando que o altruísmo, a empatia que estava presente em Cristo Jesus também está presente em nós. Nos relacionamentos com a igreja, mostrando que temos sim a nossa família nuclear, pai, filhos, pais, filhos, esposo, esposa, ou o contexto de família que nos encontremos, mas somos diferentes nos nossos relacionamentos porque Jesus está conosco.
relacionamento com o cônjuge, que representa a perfeita relação entre Cristo e a igreja, retratada na carta aos Efésios, no relacionamento com os pais, relacionamento com os filhos, relacionamento no trabalho, relacionamento até com o diabo, resistindo para que ele fuja de nós, porque Deus nos transformou totalmente. Então ele diz na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, rogo-lhes que andem de maneira digna da vocação que receberam. Maneira digna, as nossas relações agora são diferentes. Deus é digno de ser adorado através da nossa relação. A Ele toda a honra e toda a glória. Posso ouvir um amém? Porque caminhamos com Deus, o que implica em andar de maneira digna. Digna do amor que Ele nos deu, da luz que Ele nos oferece para iluminar o nosso caminho e dando-nos sabedoria para tomar as decisões certas, as reações certas diante das questões da vida, diante dos problemas que surgem nessa vida. Que reação estamos tendo, por exemplo, diante desse momento adverso que vivemos? Tanto no contexto de trabalho, nas relações com os patrões, tanto no contexto de trabalho, nas relações com os funcionários, aqueles que são patrões, na sociedade, na política, nas situações do nosso país, no contexto familiar, no contexto eclesiástico, ou seja, com a igreja. Como está a nossa relação de fidelidade a Deus? Tudo isso implica em andar de maneira digna da vocação que fomos chamados ou que recebemos. Porque, por causa de Cristo, saímos da morte para a vida, das trevas para a luz. Então vamos mostrar essa nova vida repleta da maravilhosa luz de Cristo diante das questões desse mundo. Então, diante de tudo isso que a carta nos apresenta, a carta aos Efésios, queremos mostrar que Cristo transformou a vida do pai cristão, a vida do filho cristão. Paulo fala de como deve ser o comportamento do pai e do filho, dos pais, melhor dizendo, e dos filhos transformados por Cristo Jesus. É o que nos apresenta o texto que lemos, que nós vamos analisá-lo versículo por versículo para sermos abençoados. Mas antes eu quero levantar a questão: que tipo de pai você é? Você agradece a Deus diariamente pela vida dos filhos? Saiba que essa gratidão reflete na maneira de viver diariamente como expressão de adoração a Deus que lhe deu os filhos. Segunda pergunta: que tipo de filho você é? Você agradece a Deus diariamente pela vida dos seus pais? Como expressão de adoração a Deus pela existência dos pais? Pense nisso, pais e filhos nós somos perfeitos. Mas Cristo estabeleceu um perfil de filhos, de pais, transformados pela maravilhosa graça do Senhor e que devem viver de maneira que expressem essa nova vida em Cristo e que demonstrem suas ações, gratidão ao Senhor em todo o tempo pela sua família. Que seja assim. Amém? Então, o texto que lemos traz algumas recomendações. Eu quero reler o versículo 1, capítulo 6 de Efésios, que diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. A mensagem do apóstolo Paulo aos filhos é que eles devem obedecer aos pais. Os pais amam os filhos. Os pais possuem experiência de vida que os filhos ainda não têm. Os pais, eles devem ser sempre honrados e alvo da obediência dos filhos. Além disso, essa obediência deve fluir especialmente de reverência devida ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se hoje você tem sido desobediente a seus pais, rebeldes em sua desobediência e rebeldia, não só o são contra os pais, mas também diante de Cristo, porque isso fere a Cristo. Isso vai de encontro ao ensinamento do Senhor. Quando desobedecemos os pais, estamos desonrando também o nosso Deus. Ao contrário, quando obedecemos, estamos adorando a Deus e dizendo: obrigado, meu pai e minha mãe, porque vocês existem em minha vida e guardo esse amor em meu coração. Paulo diz que essa obediência deve ser no Senhor. Sim, no Senhor. E acrescenta: por esta
obediência, isso é justo. A atitude correta do filho em obedecer aos seus pais deve ser, portanto, esta: devo obedecer aos meus pais porque o Senhor me ordena. Devo obedecer aos meus pais porque eles são nos dados pelo próprio Deus. Devo obedecer aos meus pais porque assim estou honrando meu pai e honrando meu Deus. Posso ouvir um glória a Deus? O que ele diz é justo pela simples razão de ser. Ele quem diz é justo, então isso é suficiente. É ele quem determina o que é justo e o que é injusto. E se a Bíblia diz que é justo obedecer os pais, então é justo e eu devo obedecer, porque eu creio em Deus e vivo pelo que a sua palavra me ensina. Por isso, quando desobedeço a meus pais, estou desobedecendo e contrariando também o meu Deus. Por outro lado, quando eu sou obediente aos meus pais, estou não apenas honrando a eles, mas expressando adoração e gratidão a Deus pela existência deles. Assim deve ser a minha atitude, como alguém que tem Jesus no coração. Posso ouvir um amém? A expressão dos versículos 2 e 3 do capítulo 6 diz assim: honra, além de obedecer, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. O apóstolo mostra quão excelente pedagogo ele é, já que ainda hoje os 10 mandamentos se encontram entre aquelas ocasiões em que Deus se manifesta mostrando o seu querer, a sua vontade moral para o povo, porção das escrituras que as crianças devem memorizar. Atenção, pais, as crianças devem memorizar os mandamentos, devem ensiná-las. Procure fazer isso em casa. Aproveite esse tempo de quarentena e ensina porções bíblicas a seus filhos e eles aprendem, viu? Eles decoram. Não se iluda não, eles são inteligentes, eles sabem, eles conseguem. Então, honra teu pai e tua mãe. É uma expressão lá do Antigo Testamento. E de uma forma didática, o apóstolo Paulo cita literalmente os ensinamentos de Moisés. Vamos ler Êxodo capítulo 20, versículo 12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então o povo de Israel aprendeu desde cedo a honrar pai e mãe. O povo brasileiro precisa redescobrir o valor, a riqueza desse princípio bíblico, desse ordenamento bíblico. A citação de Êxodo capítulo 20, versículo 12, que também se encontra em Deuteronômio 5,16, sendo a primeira parte literalmente, Paulo cita literalmente a primeira parte do Antigo Testamento, está presente na Septuaginta, é a tradução literal, fidedigna da Septuaginta. Pastor, o que é Septuaginta? A primeira tradução do texto do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, provavelmente no final do século III antes de Cristo, feita por 70 escribas, ou seja, sábios judeus da cidade de Alexandria, a pedido do rei do Egito, Ptolomeu II Filadelfos, que encomendou a tradução antiga a tradução do Antigo Testamento para integrar a famosa biblioteca de Alexandria. Então, honrar pai e mãe significa muito mais que obedecê-los. O texto bíblico ele assevera, ele aprofunda a relação. Obedeça os pais. Honra pai e mãe. Vai além, especialmente esta obediência, ela deve ser interpretada no sentido externo, ou seja, as minhas atitudes vão demonstrar obediência, mas honrar pai e mãe vai além, reflete algo interno, um sentimento do coração. Meu pai e minha mãe são dignos de serem honrados. Primeiro, porque tem autoridade sobre a minha vida, eu devo honrar e reconhecer. Segundo, porque eles foi-me dado pelo meu Deus, e honrando a Ele, estou honrando ao Deus que me deu meus pais e me deu a minha família. Parte de dentro, é algo que vem do coração, é a atitude interna do filho para com seus pais, que devem sempre honrar
e obedecer os pais. Essa honra deve ser demonstrada para ambos, pai e mãe, para que não haja dificuldade na expressão primeira, filhos obedecer aos pais. Neste momento da honra, o apóstolo Paulo estabelece honra pai e mãe, para que não tenha dúvida de que pais ali está se referindo exatamente a ambos, pai e mãe. Todos são dignos igualmente de honra, sem distinção. No que diz respeito ao filho, ambos são iguais em autoridade e devem ser honrados. A promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra é relacionada no sentido lógico da premissa de que obedecer aos pais, por eles nos amarem tanto e por terem tanta experiência de vida, vão sempre querer nos conduzir a atitudes certas, a procedimentos corretos, a escolhas corretas. Então, filhos que obedecem e honram os pais terão sua vida preservada, terão saúde física, porque obedecerão os pais também no cuidado do corpo, na alimentação, nos horários, nos lugares que devem e podem frequentar e aqueles que devem ser evitados. Então, pela experiência e por nos amarem, eles nos darão orientação e recomendação, ensinamento e conselhos corretos que vão nos ajudar a preservar a nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus? Que seja assim. Em geral, conselhos que alongam a vida na terra partem dos lábios dos pais e das mães pela experiência e por nos amarem. Portanto, pais com bons conselhos geram vida longa. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a recomendação do texto bíblico para os pais. Atenção, pais, agora é com vocês. E pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A recomendação aos pais é tão justa quanto a recomendação aos filhos. Embora o apóstolo Paulo esteja citando pais no sentido genérico, o pai, pois ele segue o raciocínio, o pai e a mãe seguem o mesmo raciocínio anterior. Pais, então, pais não irritem a seus filhos. Quando fala assim, pais não irritem seus filhos, não é só o pai, é pai e mãe. A recomendação serve para todos, para o pai e para a mãe. Não irritar pela maneira como muitas vezes a gente utiliza a nossa palavra. A dificuldade muitas vezes dos filhos receberem a orientação dos pais é pela maneira como essas orientações são dadas, como elas chegam aos ouvidos e aos corações dos filhos. É preciso pensar com o pensamento dos filhos. É preciso entender, pais, o mundo dos seus filhos. Primeiramente, no que diz respeito à sua fase de desenvolvimento, de acordo com a faixa etária. Você não vai chegar para um menino de 2, 3 anos com o mesmo vocabulário que você chega para um adolescente, para um jovem. Ele não vai compreender, porque a fase de desenvolvimento é outra. Então a comunicação tem que ser branda, amorosa, empática. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Não irritar é não humilhar. Não irritar é não desaprovar de maneira irracional, mas racionalmente, com condição de, com temperança, poder justificar aquela palavra. É preciso buscar sabedoria, discernimento, para não provocar contrariedade nos filhos, a não ser aquelas contrariedades que são justificadas, porque o não às vezes contraria. Mas tenha certeza, mais adiante, aquele mesmo filho contrariado, entendendo o amor e a empatia dos pais, se voltarão para os pais e dizer: pai, eu compreendo porque o Senhor me disse não. Naquele momento eu não compreendi, mas agora eu compreendo. Foi necessário que o Senhor realmente me desse aquele não. É assim que deve ser a vida entre pais e filhos, nunca com ira, nunca com irritação, que gera uma instabilidade na relação entre pais e filhos. Não é isso que Deus quer. Deus quer realmente uma harmonia. Evitar provocar a ira é uma atitude sábia. Evitar provocar contrariedade
né? O que mostraria insensatez. Não é isso que Deus quer de nós. Criar os filhos na instrução e na disciplina com amor. Disciplina com amor, não disciplina com ira. O filho errou, o pai irado, então descarrega a ira sobre o filho. Não. O filho errou, o pai amoroso acolhe o filho e procura então ajudá-lo a mostrar que aquela atitude foi errada. O exemplo disso é o nosso Deus. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Estão cansados e sobrecarregados por quê? Porque erraram, porque tropeçaram, porque viraram a costa para Deus, porque desobedeceram. Mas a atitude é: vinde a mim. O Pai amoroso os abraça e os acolhe. É assim que Deus nos ensina também como deve ser a minha relação como pai, a relação da minha esposa como mãe, a sua relação pai, a sua relação mãe com os seus filhos. A disciplina normativa também deve ser aplicada, ou seja, estabelecer regras, estabelecer limites e com sanções. Se infringir a regra, vai ter consequência, né? A palavra consequência precisa ser muito bem explicada e colocada na mente dos nossos filhos, inculcada, para que eles possam compreender. Qualquer atitude de desobediência terá consequências. Isso é educar com disciplina, isso é estabelecer limites. E esse tipo de comunicação não violenta, amorosa, empática, ela não gerará frustrações, ela não gerará mágoa, ela não gerará de forma alguma traumas. Pelo contrário, serão instrumentos do Senhor e dos pais para gerar nos filhos responsabilidade, maturidade, né? Conscientes de que seus atos terão sempre consequência. Pais, mães devem prover seus filhos, prover com alimentos, prover com carinho, prover com afetos, não só alimento físico, mas alimento emocional. Não só alimento físico, alimento emocional, mas alimento espiritual. É dever do pai e da mãe educá-los, instruí-los no Senhor, instruí-los academicamente, prover e ajudar o seu desenvolvimento acadêmico, prover e ajudar no seu desenvolvimento espiritual e afetivo, que vai provocar nas suas emoções desenvolvimentos saudáveis, com brandura, mas com firmeza. Instrua no conselho do Senhor, discipulando seu filho, desenvolvendo um RD com seus filhos, relacionamento discipulador, pais discipulando os filhos. Isso é muito importante, é fundamental. Aliás, falamos isso no domingo passado, no culto da manhã. Tudo do Senhor, com foco prático na espiritualidade. E assim deve ser. Um caminho a seguir. Procurem desenvolver o princípio da empatia. O que é empatia? Comunhão positiva pela qual um sujeito se identifica com o outro. Capacidade de compreensão emocional do outro. Entendimento. Em outras palavras, sintetizando a empatia, entendimento. É você se colocar no lugar do outro, é você sair do ponto em que você está, caminhar em direção ao outro e tentar enxergar com a mesma ótica do outro. Seja assim, meu filho para com seu pai, seja assim, meus pais para com seus filhos, que seja assim, empatia. Segundo Roberta Perdomo, especialista em autodesenvolvimento, existem 3 tipos de empatia: a empatia cognitiva, a emocional e a compassiva. A empatia cognitiva significa saber o que o outro pensa e sente. Saber o que ela provavelmente está pensando ao expressar tal vocabulário, tal reação, tal postura. E é muito indicada para motivar a pessoa. Muitos pais têm dificuldade de interpretar as reações, as atitudes dos filhos, exatamente porque lhes falta empatia. Pode melhorar muito e promover um relacionamento harmonioso a empatia cognitiva.
auxiliando naquilo que for necessário. A empatia emocional, sentir fisicamente o que a outra pessoa sente. Fisicamente é tentar sentir na carne o sentimento do outro. Ao se colocar no lugar do outro, a pessoa passa a sentir o mesmo, até fisicamente, o que o outro está sentindo. E aliás, pais e mães, nós somos especialistas, na empatia emocional. Porque quando o filho está sofrendo, dói aqui dentro de nós. O sofrimento dos nossos filhos são os nossos sofrimentos. Mas filhos, vocês também precisam desenvolver a empatia emocional. Preste bem atenção no que eu vou dizer, filhos. Pai e mãe também sente. Pai e mãe também sofre. Pai e mãe também chora. Muitas vezes escondido dos filhos, para não provocar ansiedade e tristeza nos filhos. Mas procure conhecer melhor seu pai e sua mãe. Procure perceber que eles também são gente e que precisa de filhos empáticos, filhos que os acolhem, filho que os abrace e assim harmonicamente, pais e filhos se relacionando de maneira abençoada. E por fim, a empatia compassiva. Nela, além de entendermos as condições, os pensamentos e dos sentimentos do outro, nós somos espontaneamente motivados a ajudar, a socorrer, ir em direção ao outro toda vez que for necessário, fazer um movimento. Eu estou aqui, o outro está aqui, então eu saio daqui e venho em direção ao outro. E assim haverá empatia compassiva. A empatia vai ajudar a comunicação não violenta na relação entre pais e filhos, transformados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Se você é mudado, você fará como Cristo. Se você é transformado, você vai ser parecido com Jesus e vai sempre ter um olhar de compaixão. A expressão bíblica sobre Jesus é que muitas vezes ele, movido de íntima compaixão, se desloca do ponto em que está, vai e se coloca no lugar do outro e socorre o outro com mão de amor, com mão de misericórdia, com olhar de compassividade. Que seja assim na nossa vida. Um filho transformado é aquele que obedece, é aquele que honra e vive bem na terra. Então, meu querido, peça perdão a Deus, porque os seus pais muitas vezes foram esquecidos por você. Peça perdão a Deus, mas peça perdão também a seus pais, porque você pecou contra Deus e contra Ele muitas vezes, deixando de ser o filho que Deus quer que você seja. Pai, mãe, pais transformados é aquele que educa seus filhos com sabedoria e sensatez. Então, peça perdão a Deus, peça perdão também a seus filhos, pelos momentos em que você deixou de olhar para eles com olhar de empatia, de misericórdia e às vezes até provocou a ira. Peça perdão a Deus, peça perdão aos seus filhos. Faça da gratidão a Deus pela vida dos seus pais ou pela vida de seus filhos, faça dessa expressão de gratidão um estilo de vida, compreendendo que fazendo assim estão a cada instante expressando adoração a Deus e honrando filhos, honrando pais, valorizando a família e investindo nos relacionamentos saudáveis dentro da família. Esta é a expressão de adoração em espírito e em verdade que Deus deseja ver entre pais e filhos. Que seja assim na sua casa, que seja assim na sua família, que seja assim nos seus relacionamentos, para a honra e glória de Deus e para o bem da sua própria vida, da sua própria família. Saúde emocional, saúde relacional e tendo como base saúde espiritual. Em nome de Jesus. Amém. serviremos a Deus. Eu e minha
serviremos a Deus, serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque Ele é lindo, lindo, lindo como só Ele é, porque Ele é lindo, lindo, seremos tudo que Ele quiser, porque Ele é santo, santo, santo como só Ele é, porque Ele é santo, santo, seremos tudo que Ele quiser. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque Ele é lindo, lindo, lindo como só Ele é, porque Ele é lindo, lindo, seremos tudo que Ele quiser, porque Ele é santo, santo, santo como só Ele é, porque Ele é santo, santo, seremos tudo que Ele quiser. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, pensemos em Deus agora. Senhor meu Deus, muito obrigado pela minha família. Muito obrigado, ó Pai, pela família que ora comigo agora. Meu Deus, nós te pedimos perdão pelas muitas vezes que deixamos de ser filhos que o Senhor deseja que sejamos, pais que o Senhor deseja que sejamos. Meu Deus, aceita o nosso pedido de perdão, mas aceita também, Pai, o propósito do nosso coração de sermos melhores, de transformados pelo Senhor e entendendo os efeitos dessa transformação, mudarmos e aprofundarmos e melhorarmos os nossos relacionamentos. Pais e filhos, convertidos uns aos outros, vivendo, ó Pai, uma relação de quem verdadeiramente foi alcançado pela graça de Cristo e são transformados. Pai, que a nossa relação no contexto de família, diariamente, agradecendo por cada pequeno detalhe, seja a expressão de adoração ao Senhor. Obrigado, Pai.
Obrigado pelo ar, obrigado por acordar, obrigado por viver, obrigado por poder olhar e enxergar meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha. Obrigado. E semeia no seio da nossa casa, desta casa em favor de quem intercedo agora, o amor, a aceitação, a empatia e que haja comunicação não violenta, mas aquela comunicação harmoniosa que reflita adoração ao teu nome. Pai, se tem alguém aqui enfrentando uma grande crise, um grande problema, uma dificuldade que é maior do que ela, que essa pessoa possa se lembrar: dentro de mim eu tenho um Deus Todo-Poderoso, cuja mão de poder vai vencer esta batalha, porque o Senhor luta por nós. Enche esse coração da tua graça e da tua esperança, em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Às 18 horas nos reencontraremos nesse mesmo canal do YouTube, no nosso perfil do Instagram. Se você está no nosso canal do YouTube, clique aí em inscrever. Você clicando aí vai mudar para inscritos, só isso, só clicar. E você vai nos ajudar a alcançar 1000 inscritos para a glória, 1000 inscritos para a glória do Senhor. Eu quero aqui expressar gratidão ao meu Deus, porque na vigília de ontem nós tivemos um grupo, uma média de 40 pessoas presentes na sala, entre as que saíam e voltavam, a média de 40 pessoas das 19 às 23 horas, e um total de 552 pessoas que visitaram o nosso canal do YouTube, 552 visualizações. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o alcance da mensagem do Evangelho através das redes sociais, levando Cristo ao coração das pessoas e testemunhando do poder do nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus, de maneira especial e maravilhosa, abençoe a sua vida, dando-lhe um bom domingo, um bom almoço em família, aqueles que puderem. E juntos continuemos adorando o nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.